Parecia quase um dia normal para o caixa até ele encontrar o astronauta. E é exatamente isso que ele é, um estranho bizarro entrando na loja de conveniência, vestido como se estivesse fazendo manutenção na lateral da ISS. Meu Deus, o caixa acha que é só algum babaca da internet gravando pegadinha para o TikTok. Hoje não. Mas ele estava totalmente enganado. O estranho de roupa de astronauta se aproxima do balcão com passo firme, sem a vergonha esperada de alguém usando fantasia ridícula. Ah, lá vem. Ele só está esperando pela piada final. Saudações, meu bom homem, diz o estranho na roupa. Eu sei que você está realizando um trabalho administrativo importante para o funcionamento deste planeta aqui, mas receio que estou em extrema necessidade de assistência, especialmente de alguém do seu impressionante posto. Esse cara é sério mesmo? Se você aceitar minha ajuda contra os monstros da Lua, o caixa o interrompe. Tanto faz, eu te ajudo a lutar contra esses monstros idiotas, se isso te fizer sair daqui. Viva, um homem de qualidade! O astronauta diz. Partimos imediatamente, antes que o caixa consiga dizer mais alguma coisa. O astronauta avança e agarra o caixa em seus braços. Os propulsores em seu jetpack se ativam em uma impressionante explosão de chamas. O homem azarado é arrastado pelo teto da loja de conveniência enquanto o astronauta decola. O caixa nunca mais será visto. O mesmo não pode ser dito do astronauta que o levou. Bem, isso foi tudo meio estranho, não foi? Não quando você está lidando com o SCP-1233 codinome, o lunático. Aqui vai um fato curioso para qualquer entusiasta de etimologia na plateia. A palavra lunático é derivada do termo latino lunaticus, que significa da lua ou enfeitiçado pela lua. Ela vem de uma crença arcaica e incorreta de que a insanidade está de alguma forma ligada à lua. Exceto quando você está lidando com essa estranha anomalia interestelar ao pé da letra, você poderia pensar que isso é só mais um excêntrico, cosplayer, vestido com um traje espacial da NASA de qualidade incomum, completo com um visor opaco e um jetpack, vagando pelas ruas. Pode parecer uma pegadinha de rede social ou marketing viral, mas você estaria totalmente enganado. Esta é uma das anomalias humanoides mais poderosas e duráveis do registro da Fundação, e até hoje ela não está realmente contida no sentido tradicional. A Fundação só pode limpar a bagunça que ele deixa. Veja, eliminar o lunático também não seria uma opção viável. Foi demonstrado que o traje dele é impenetrável tanto a armas leves quanto a fogo e munições antitanque perfurantes. Sua capacidade de suportar altas temperaturas também é impressionante. Tanto balas de fósforo branco quanto submersão em magma parecem não ter efeito duradouro sobre a criatura. O traje permanece intacto e o lunático dentro dele não parece demonstrar nenhum sinal de dor, desconforto ou dano. E se você esperava que métodos mais sutis para descobrir o que ocorre no traje fossem mais eficazes? Receio que vou ter que te decepcionar nisso também. Até agora, emissores ultrassônicos de rádio, micro-ondas e raios-x falharam em enxergar através do tecido do traje. A essa altura, você já deve ter notado que o jetpack do lunático não serve apenas de enfeite. É um sistema de propulsão totalmente funcional e extremamente poderoso, permitindo ao lunático voar a 40.500 km/h, um pouco acima da velocidade de escape da atmosfera terrestre. Aliás, alcançar essa velocidade seria fatal para qualquer ser humano. Isso reforça a teoria de que o que está sob aquela roupa não é humano. Se voar e ter supervelocidade não fosse o bastante, o lunático também possui uma força sobre-humana absurda, sendo capaz de levantar repetidamente objetos de até 65 mil quilos sem demonstrar qualquer sinal de fadiga. Isso desafia totalmente as leis da biologia e da física, devido à resistência da entidade em ser capturada e analisada. Ainda não se sabe se esses poderes incríveis são inerentes a ele ou se são proporcionados pelo traje. Sabemos alguns detalhes sobre os motivos, personalidade e natureza do lunático. Sua voz sai de um alto-falante no traje, descrita como soando como uma citação, uma voz masculina grandiloquente e declamatória. Isso combina com sua personalidade maior que a vida, sendo extremamente dramático e estranhamente cordial nas conversas, mesmo que essas conversas pareçam um completo absurdo para o interlocutor desavisado da entidade. Parece ser fluente em muitos idiomas, adaptando sua fala conforme o local em que aterrissa. ênfase em aterrissar. Aqui, o lunático simplesmente despenca de uma altura desconhecida em velocidades extremas, comparáveis à velocidade de um pequeno meteoro.
A velocidade de sua descida faz com que ele brilhe em branco incandescente à distância. Seria fácil confundir isso com uma estrela cadente e não com um ser desconhecido em uma missão de grande importância. O lunático cairá a uma distância segura de uma área desenvolvida, geralmente uma pequena cidade com cerca de 30 mil habitantes. A força do seu pouso vai causar um evento sísmico localizado, junto com uma grande cratera de impacto, que depois será explicada por todos como resultado de um cometa. Exceto pelo tipo de pegadinhas de OVNI que nem mesmo a Fundação se preocupa em aplicar amnésticos. Depois de pousar, o lunático vai sair da cratera e começar a tropeçar em direção à área desenvolvida mais próxima. Tendo o que eu só posso descrever, com todo o meu distanciamento científico profissional, como desventuras malucas. Sabe-se que ele passa muito tempo estudando objetos inanimados como veículos, equipamentos agrícolas e às vezes até plantas. Às vezes, ele simplesmente fica parado, sem emitir nenhum som ou movimento durante esses períodos. Talvez pensando ou absorvendo as maravilhas do mundo ao seu redor, principalmente milho. Se ele pousou em um campo, o lunático demonstrou ter uma natureza extremamente curiosa, embora equivocada. Agentes de campo já o viram perseguindo insetos como gafanhotos e borboletas, assim como tentando conversar e entrevistar vários animais não verbais, como gado e aves. Ele mostra interesse por frutas e outros alimentos locais, que esmaga contra seu visor opaco, como se tentasse comê-los, mas só espalha tudo de forma bagunçada pelo vidro. Parece satisfeito de qualquer forma, e também tem a tendência de marchar diretamente para dentro de corpos d'água, antes de aparecer do outro lado. Isso confirma que ou o traje espacial tem uma entrada interna de oxigênio, como um traje espacial não anômalo, ou que a criatura dentro dele não precisa respirar, ou talvez até tenha brânquias. Com uma anomalia como essa, realmente não há como saber. No entanto, como simplesmente não é prático para a Fundação impedir que o lunático chegue a uma área populosa, já que ele é rápido, invencível e incrivelmente forte, ele eventualmente chegará a uma área populosa enquanto o pessoal da Fundação se infiltra nesse local para manipular a situação a seu favor. O lunático começará a tentar interagir verbalmente com as pessoas locais, frequentemente causando sentimentos de confusão, irritação e diversão. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Em um exemplo melhor de uma interação típica com o SCP-1233 do que a que ocorreu entre ele e o proprietário de uma loja de biscoitos chamada Bob Parsons, em Saratoga Springs, Nova York, Estados Unidos em 2009. Vou me esforçar para recriar isso exatamente como foi. O lunático entrou na loja Sam's Sweets bem cedo pela manhã, enquanto Bob, um homem grande e barbudo, estava atrás do balcão. Bob ficou confuso com a aparência da anomalia, que se aproximou dele, cumprimentou e disse o seguinte: "Saudações, garotinha. Eu sou o campeão da Lua, defensor da justiça espacial e destruidor do mal. Vim mais uma vez ao seu mundo encantador para aprender mais sobre sua estranha cultura e buscar ajuda para o meu povo."
Na guerra contínua contra os monstros da Lua, vocês parecem possuir uma vasta riqueza dos lendários nutrientes e da umidade pelos quais este mundo é conhecido em toda a galáxia. Você é o presidente deste planeta? Isso fez Bob cair de joelhos de tanto rir. Ele presumiu que isso era algum tipo de arte performática de vanguarda e continuou rindo descontroladamente por 1 minuto inteiro. Enquanto o lunático esperava educadamente ele parar de rir, Bob ofereceu ao lunático um biscoito grátis como agradecimento pela pegadinha hilária. O lunático, tentando ser educado, empurrou o biscoito contra sua máscara, esfarelando-o por todo o chão. Um ato que divertiu ainda mais Bob, já que quebrou mais um dia monótono trabalhando em uma padaria de biscoitos, então ele decidiu agradar esse visitante estranho. Bob perguntou sobre o monstro da Lua e tentou montar a narrativa de que o lunático está procurando novos voluntários para um exército terrestre para ajudar o povo da Lua a lutar contra os monstros lunares. Tudo isso pareceu encantar o lunático, que não tinha noção de ironia, dizendo: "Sua compreensão da situação é impecável, meu senhor. Sim, os temidos monstros lunares têm atormentado e sitiado meu povo por incontáveis milênios. Eles são terríveis demais. Apenas tentar descrevê-los para você faria seus órgãos humanos murcharem de horror. E é meu dever sagrado, como campeão da Lua, enfrentar essas bestas aterrorizantes em combate e liderar o povo lunar na defesa de sua pátria ameaçada, o majestoso e magnífico Reino da Lua." Bob se surpreendeu com o quanto esse cliente estranho parecia comprometido com a brincadeira. Esse cara era de verdade, Bob, ou pelo menos estava tentando levar as coisas na brincadeira. Quando perguntaram ao lunático se ele era o rei do povo da Lua, ele respondeu com um enérgico balançar de cabeça mascarada: "Não, eu não sou um dos habitantes da Lua, eu sou o campeão da Lua. Continuarei servindo o povo da Lua e travando uma guerra gloriosa contra seus inimigos, até que minha dívida com o rei da Lua seja paga." Mas o reino da Lua é uma terra de paz e iluminação, o povo da Lua. Tendo abandonado a mesquinhez da violência e do derramamento de sangue há eras, eles estão mal preparados para o súbito surgimento de um inimigo tão formidável. E o conflito vai mal, apesar dos meus valentes esforços, eu, campeão da Lua. E assim, vim mais uma vez à Terra, nosso vizinho mais próximo, para buscar toda a ajuda que possa existir em seus corações úmidos e carnais. Tudo isso estava ficando estranho demais para Bob agora. Uma parte dele começava a se preocupar que o campeão da Lua realmente não estivesse brincando sobre levá-lo ao espaço para lutar uma guerra lunar contra monstros igualmente bizarros. Felizmente, nas noites de folga, Bob era comediante amador de stand-up e frequentava clubes de comédia improvisada em Nova York para aprimorar sua arte. Foi essa habilidade que permitiu a ele conhecer habilmente o lunático e salvar sua vida no processo. Pensando rápido, ele disse: "Ah, então como você pode ver, cara da Lua, como presidente eu tenho responsabilidades. Este depósito de suprimentos é a única fonte de comida do meu povo, então preciso ficar aqui. Caso contrário, haverá uma fome, você sabe como é, mas eu ordenei que os cidadãos dessem uma mãozinha a qualquer um que pedisse ajuda, e olhe ali fora, tem alguns." Essa foi a resposta correta, e conseguiu redirecionar a atenção do lunático. "Sim, claro, você tem sido muito generoso, meu soberano. Adeus, glorioso e corpulento presidente. Que você e seu povo permaneçam úmidos e elásticos. O campeão da Lua decola nas asas da justiça." O lunático cumprimentou Bob de novo, saiu da loja, atravessou uma parede de concreto como se fosse papel de arroz e voou. Como você já deve ter percebido, os comportamentos que o lunático apresenta enquanto está na Terra realmente parecem bem malucos. Algumas das atividades mais estranhas que a Fundação documentou o lunático realizando incluem, mas não se limitam a, andar diretamente no meio do trânsito, o que já causou fatalidades. Quando um carro bate no lunático em alta velocidade, sempre perde, assim como qualquer outro que venha depois. É assim que a maioria das fatalidades do SCP-1233 ocorre. Considerando que o lunático nunca demonstrou qualquer desejo ativo de ferir seres humanos de propósito, às vezes ele se interessa por objetos atrás das vitrines das lojas. No caso disso acontecer, ele vai atravessar o vidro diretamente e pegar o objeto, quebrando o vidro no processo. Uma solução relativamente fácil, considerando tudo, mas isso chama a atenção dos transeuntes e geralmente irrita os lojistas no processo. Ele também, em algumas ocasiões, arrumou briga com hidrantes e depois os destruiu com socos extremamente poderosos. Se isso sugere que a aparência dos monstros da Lua é parecida com a dos hidrantes da Terra, ainda é uma questão em aberto, considerando a agressividade aparentemente automática que só de vê-los provoca.
Os pesquisadores seguirão investigando essa possibilidade. O lunático também mostrou uma estranha obsessão pelos meios de transporte da Terra. Às vezes, ele roubava muitas bicicletas e as empilhava em um grande monte em parques próximos. Por motivos desconhecidos, isso pode ser facilmente atribuído ao comportamento de adolescentes vândalos. Por isso, a Fundação não considera preocupante. Por outro lado, sua tendência de pegar e empilhar carros uns sobre os outros é muito mais preocupante para os especialistas em contenção da Fundação e para os contadores da Fundação. Eles devem calcular os custos para pagar todos os danos. Cães são outra fascinação terráquea do lunático. Sabe-se que ele já pegou e até roubou um grande número deles, acreditando que são uma forma de moeda. Mas ele só tenta usá-los para comprar outros cães, uma lógica que não faz sentido em nenhum sistema de comércio compreensível. Devido à natureza altamente estranha e visível das travessuras do lunático, não é incomum que os cidadãos da cidade que ele visita chamem as autoridades. Mas qualquer tentativa de detê-lo será inútil. A polícia local já abriu fogo contra o lunático, que nunca realmente tenta impedir seus atacantes. Ele nem sequer reage às balas, que ricocheteiam em seu traje. Dada sua força imensa e ataques perigosos, ilustrados pelo modo como ele age com hidrantes, todos os envolvidos têm sorte de ele não ser confrontador com os humanos. Após um período tentando recrutar voluntários para sua missão do Monstro da Lua, que já variou de 30 minutos a 7 horas, em casos extremos, o lunático ativará seu jetpack e sairá da atmosfera da Terra em velocidades maiores do que qualquer veículo convencional já registrado. Após sair da órbita da Terra, ele viajará em direção à Lua a 40.500 km por hora, momento em que ajustará levemente seu ângulo ao entrar na órbita lunar. Ele sairá de vista ao se aproximar do lado oculto da Lua, e então, ou irá se esconder ou desaparecer completamente. O estranho é que a Fundação realmente possui uma base lunar funcional. E nenhuma das alegações sobre dinastias lunares em guerra ou monstros lunares furiosos parece ter evidências que as sustentem. Apesar dos esforços incansáveis dos trabalhadores na área lunar 32 e da rede de satélites Sentinel, não houve nada parecido com o lunático descrito em suas várias visitas à Terra. Também não houve avistamentos do próprio lunático na Lua. É mais uma dessas anomalias que parecem desafiar a compreensão. Quanto mais você aprende, menos parece saber. E isso vale para todos que acabam realmente aceitando a oferta do lunático também. Durante anos, a Fundação simplesmente teve sorte de que ninguém que eles relataram ter encontrado o lunático realmente aceitasse sua oferta, para ajudar a lutar a boa luta contra os monstros da Lua. Tudo isso mudou em 5 de outubro de 2017 na pacata cidade de Hereford, Inglaterra. O lunático pousou nos arredores da cidade. Antes de entrar, encontrou um civil de 27 anos, chamado Harry Godsall. Ele logo perguntou a Harry se queria ser um herói e se juntar a ele na Lua para lutar juntos contra monstros lunares. Os demais recusaram educadamente ou ignoraram os pedidos do lunático. Mas talvez acreditando que o lunático estava apenas praticando o clássico comportamento britânico de brincadeira, Harry decidiu responder sarcasticamente: "Ah, com certeza, seu maluco. Estou pronto para ir, já peguei minha escova de dentes. Vamos voar, astronauta." E nesse processo, ele selou seu destino antes que alguém pudesse intervir. O lunático proclamou dramaticamente: finalmente, um bravo guerreiro escondido à vista de todos entre esses humanos pastorais e bucólicos. Vamos embora, nobre companheiro de carne, e conquistar a glória dos heróis. Neste dia, você escova seus dentes enquanto voamos entre as estrelas." E de fato eles fizeram isso. O lunático imediatamente envolveu seus braços ao redor do corpo de Harry e voou diretamente para cima, rompendo a barreira do som com tanta força que o estrondo sônico quebrou todos os vidros em um raio de 300 metros, acelerando até uma velocidade projetada de 25.000 km por hora em aproximadamente 4 segundos, enquanto disparava pela estratosfera. Com Harry Godsall gritando em seus braços, Harry nunca mais foi visto depois disso. Não está claro se ele foi de alguma forma protegido e transportado pelas habilidades anômalas do SCP-1233, ou se a velocidade extrema com que eles se moveram pela estratosfera pode ter incinerado completamente Harry. De qualquer forma, depois que os amnésticos foram aplicados e a Fundação descobriu o que havia acontecido, Harry foi inicialmente dado como desaparecido e depois declarado morto. Desde esse incidente, tornou-se política oficial da Fundação nunca interagir diretamente com o lunático, a fim de reduzir a possibilidade desse resultado infeliz acontecer com um membro da equipe da organização.
Dado o fato de que o lunático é efetivamente impossível de conter com métodos primários de contenção, ele merece plenamente a classe de contenção Keter, devido à complexidade da situação de contenção em torno desse caso. Seus arquivos incluem anotações sobre classes de risco e perturbação da anomalia. Para a primeira, é a segunda classe de risco mais alta, indicando efeitos anômalos significativos a extremos que representam grande perigo para qualquer pessoa próxima. Sua classe de perturbação é EQI, a segunda mais severa já registrada, com área de perturbação conhecida. Aproximadamente do tamanho de uma grande área metropolitana até um país inteiro, mas ainda mais preocupante, com o potencial de perturbar o mundo inteiro. Todos esses fatos preocupantes levantam a questão de como exatamente a Fundação SCP pode sequer começar a lidar com um enigma tão bizarro e perturbador vindo do espaço sideral. Afinal, estamos falando da Fundação Secure, Contain, Protect, não da, meu Deus, pessoas estão sendo arrastadas para a estratosfera por um astronauta imortal e nada podemos fazer. É aqui que entra a rede de satélites do Sistema de Observação Global de Reconhecimento Atmosférico da Fundação, ou ARGOS, para abreviar. 3 anos e 6 meses após o último evento registrado de partida do SCP-1233, a rede ARGOS entra em status de alerta máximo. Prioridade 2. Vigiando como um grande falcão tecnológico, aguardando o próximo surgimento da entidade. Quando for detectado, uma força-tarefa móvel de amnesticização e desinformação será enviada para iniciar medidas de controle de multidão e garantir que quaisquer civis expostos ao evento recebam o tratamento amnéstico adequado. No caso de alguém ser levado pelo lunático, as instruções gerais são encobrir o incidente em si e fabricar um relatório de desaparecimento. O que mais tarde levará o infeliz campeão da Lua Nova a ser declarado morto alguns meses depois. Serão criadas histórias de cobertura para danos à propriedade e um bloqueio de mídia será mantido até a Fundação controlar a situação. Mas, sinceramente, como podemos realmente ter tudo sob controle, com um lunático à solta? Na verdade, é o sistema solar dele, nós só vivemos nele. Veja o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior hoje. Agora, assista a outro arquivo do Dr. Bob. Como o SCP-1550, compilação dos 12 melhores animais, SCP de Dr. Wondertainment, animais de estimação personalizados.